4, verso 1. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, então jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhe disse: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retira-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor Deus e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Vamos orar mais uma vez. Pai, eu quero agradecer ao Senhor por este momento, por este lugar, pela minha vida e por cada vida que está aqui. Obrigado pela forma como o Senhor nos guarda. Obrigado pela vitória de Cristo na cruz, porque tudo que Ele conquistou ali é direito nosso, é nossa herança. Obrigado porque a nossa vida pertence ao Senhor e o Senhor nos escolheu para isso. Obrigado pela Tua palavra que não volta vazia. É por isso que nós estamos aqui, Pai. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, o tema da minha palavra hoje é: você é odiado. Nós não temos concepções de algumas coisas, mas há um fato real sobre todo ser humano. É que todo ser humano tem em comum o mesmo inimigo, e ele é um inimigo espiritual. Ele é um inimigo sobrenatural. Um inimigo que odeia você com uma fúria que você nunca conviveu com uma igual. Uma fúria que você não é capaz de imaginar, porque você nunca experimentou. Ele odeia você com uma fúria que não descansa. Você é odiado. E a Bíblia chama esse inimigo de o grande dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, o sedutor. Jesus, no livro de João, no Evangelho de João, ele chama ele de o príncipe desse mundo. E aí mais na frente Paulo vem e chama ele de o Deus desse século. E ele odeia você. Principalmente você que serve e ama o Senhor com amor sacrificial. Ele odeia você que luta para ser fiel a Ele, a Deus, pela sua palavra. Ele odeia você que lê a Bíblia. Ele odeia você que
tem essa liberdade para falar com Deus. Ele odeia ver você sendo transformado, ver você sendo limpo de sentimentos que antes ele usava para manipular você, para controlar você. Amados, ele odeia ver você vencendo o pecado. Ele odeia ver você pedir perdão e abandonar o mal. Ele odeia quando você decide amar seus inimigos. Isso é loucura. Porque tudo que ele espera é que você planeje a vingança contra todos aqueles que fizeram mal para você. Ele odeia você com ódio, com uma fúria mortal, uma fúria que não descansa. O que isso quer dizer? Que todos os dias essa fúria se levanta contra você para tentar fazer você desistir da sua fé, ou de tudo aquilo que é moral, ou de toda a verdade. Todo dia ele se levanta para tentar alcançar você. E uma coisa que nós precisamos entender sobre essa fúria, esse ódio de Satanás contra nós, querido, é que ele não é uma fúria impulsiva. Como assim, amados? Ela é uma fúria estratégica, calculista, fria, sorteira. Ele é inteligente. Ele sabe o momento certo que ele vai conseguir destruir você. Ele sabe disso, querido. E ele vai tentar usar de tudo que ele puder para tirar você dessa conformidade de vivência com Deus. Ele é capaz até de fazer você crer que você pode servir a Deus do seu jeito, da forma que fique mais conveniente para você, e não da forma que a palavra exige. Ele faz isso sem nós percebermos. É um ódio muito bem planejado, querido, e muitos cristãos têm assim diariamente. Muitos cristãos são derrotados assim diariamente. Nós somos, querido, nós somos derrotados por ele quando a gente abre a boca para reclamar de tudo que nos cerca, família, trabalho, sabe? Igreja. Ele nos derrota justamente aí. Tem alguns que ele consegue derrotar facilmente, um golpe pequeno. Mas tem outros que ele sabe que ele tem que ir devagar, derrubando um pouquinho de cada vez, dando uma machadada de cada vez, sem pressa. Ele sabe disso, querido. E não se engane. Não se engane, porque não tem dia de descanso para essa fúria. Não tem esse negócio, o diabo hoje está mais legal, ele está mais tranquilo. Hoje ele está mais calmo. Querido, não existe isso. É por isso que esse negócio de pessoas chegar para você e profetizar: olha, irmão, o inimigo está furioso com você. Amém. Você queria que ele tivesse como? Maria José, o diabo está felizão de sua vida, viu? Está fazendo festa lá no inferno. Aí as pessoas ficam com medo. O diabo está furioso. Ele não está de outro jeito, querido. Ele não está de outro jeito. Ele nunca vai parar de odiar você. Toda vez que ele olha para você, ele olha você como uma presa e ele como um predador. E isso é tão fato que a Bíblia compara ele a um leão, faminto e feroz. Ele é o seu inimigo, seu único inimigo. E todos os dias ele está constantemente em guerra contra você. Não tem o contrário. Não espere nada mais que isso, querido.
Só que existe algumas informações que nós precisamos conhecer nessa guerra, até para que nós possamos atacar, e também para que nós possamos contra-atacar. Porque tem cristão que acha que ele está abandonado, que ele está à deriva. Você só vai ser ferido, e aí você não pode fazer nada. Querido, não funciona assim. Pelo menos para nós que servimos ao Senhor, pelo menos para nós que somos povo de Deus, não funciona assim. E nós precisamos entender isso. Agora, nós não estamos imunes aos ataques de Satanás. De forma alguma. E quando eu me refiro a ataque, eu não estou falando só de tragédia, só de doença, ou só de falências. Não, querido. Eu estou falando também de sedução. Ataques deles que realizam os nossos desejos. Enganos, mentiras que se tornam verdade dentro de nós, e se tornam tão verdade que nós começamos a viver de acordo por essas mentiras, achando que elas são verdades, porque elas alcançam o nosso coração. Amados, nós acabamos de ler o momento em que ele vem para tentar seduzir o próprio mestre, no momento mais extremo da sua necessidade humana, 40 dias sem comer, sem beber, frio, calor. Eu não consigo imaginar a aparência de Cristo jejuando no deserto, 40 dias sem ter banho nenhum. E aí ele vem, suave, como uma cobra. E aí ele sussurra, e ele usa a palavra, e ele tenta gerar em Cristo a mesma coisa que ele gerou em Eva, dúvida. E ele sempre começa: se você é realmente o Filho de Deus, como você acredita que é, então use o seu poder e transforma essa pedra em pão. Para que você está passando fome, Jesus? Não precisa disso, cara. A própria palavra. E é por isso que eu preciso, querido, de algumas informações nessa guerra, para que eu saiba como viver. Os dias são maus. E eu preciso estar ciente de algumas coisas, para que eu possa avançar. E a primeira informação que eu quero passar para você essa noite é que nessa guerra, que nós não temos como fugir dela, é nós que estamos avançando, querido. Entende isso? É nós que estamos caminhando. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Vou explicar para você como é que é essa cena. Já viu aqueles filmes de castelo, aquele Arthur, aqueles negócios? Quando os caras chegam na porta do castelo, e aí eles têm que derrubar a primeira porta, e geralmente eles ficam dando pancada nela, não é? Já viram aquilo? Com um tronco. É isso que nós estamos fazendo contra o inferno. Não é ele que está vindo contra nós, querido. É nós que estamos avançando. Nós estamos conquistando o terreno. Vocês estão entendendo? E ele não vai vencer. É por isso que ele te odeia. Porque você está avançando dentro do reino dele, conquistando súditos, bens. Estamos lá, querendo derrubar a porta do inferno, e ela não vai conseguir ficar de pé. Jesus disse isso em Mateus.
confirmando o chamado de Pedro. Nós precisamos entender isso, querido. É nós que estamos indo. Mas espera aí, pastor, quando é que eu fui contra o inferno? Amados, é por isso que a nossa vida com Deus, ela é constante. Ela é todo momento, em qualquer tipo de relação. Sabe quando é que você foi contra o inferno? Quando você nasceu. E aí Deus olhou para você e falou: eu tenho um propósito na vida da dona Carmen. E aí você vai crescendo no meio de uma família incrédula, que não quer nada com Deus, mas Deus começa a te formar, não importa a idade que Ele te alcance. Você foi levantado para ir contra o inferno naquela família, contra esse espírito que cega, que aprisiona. Sabe quando você foi contra o inferno? Quando você entra numa empresa. Quando Deus abre uma porta para você e te coloca no lugar que Ele quer. Lugares, às vezes cheios de corrupção, pessoas mentindo, patrões injustos, empregados, queridos, sabe, preguiçosos, sem leis. E aí você chega lá, e quando você chega lá, o diabo fica furioso, porque você é luz. Isso aqui era tudo meu. E agora vem esse crentinho aí, querer ter luz aqui. Querido, Deus te colocou para ir contra o inferno. E aí ele começa a te cercar com as propostas. Não, cara, a gente fez isso aqui o tempo inteiro, ninguém vê. E você está errado. É roubo. Isso desagrada a Deus. Ah, santinho, isso mesmo. Então eu vou te mandar embora. Vamos lá agora no RH. Mas eu não vou trair o meu Deus. O inferno não vai prevalecer na minha vida. É isso, querido. Quando Deus te coloca numa faculdade, quando Deus te coloca numa escola, é para ir, principalmente hoje em dia, é para ir contra o inferno naquele lugar. É para ir contra os conceitos e as ideias. Você é o mal, você é o inimigo dele. Você chega nos lugares que estão sendo dominados, ideias, conceitos, atitudes, aí você chega com conceitos diferentes. No mundo, em alguns países, onde, sabe, o cristianismo é odiado, algumas religiões vivem normalmente, só cristão que morre. Por quê? Porque a gente vai contra aquilo que está sendo ensinado. E aí, esse sedutor te odeia. E aí ele vai tentar te amedrontar. A gente tem, é por isso que eu não posso ter essa ideia de querer agradar todo mundo. Você vai abraçar o inferno. Ah, não vou falar não, né, porque é sem graça. Você está abraçando o inferno, você está se calando para o céu. E a porta do inferno está prevalecendo contra você. Ao invés, é isso que eu fico grilado. Se converte, mas é isso que acontece. Você, querido, vai contra as portas do inferno. Toda vez que você abraça um relacionamento, e esse relacionamento começa a louvar Deus, e você consegue enxergar propósito de Deus nesse relacionamento. Porque os relacionamentos aí fora está tudo errado, até dentro da igreja está errado. Tem algumas coisas que já tinha que ter passado a época, mas a gente tem que continuar, porque o jovem, o adolescente, a galera não sabe que tem que ser santo. Ou sabe e não faz, e aí o inferno vai chegando e prevalecendo. Existem mais situações, mas essas são todas as vezes que Deus colocou você diante das portas do inferno, e aí a decisão é sua. Essa, querido, é a primeira informação que eu preciso entender.
Eu era muito tímido quando eu vim para a igreja, muito, absurdamente. E aí eu fui me envolvendo. Igreja é fantástica, não tem nada melhor no mundo para formar pessoas do que igreja. E aí eu fui para o louvor, e aí fui liderar adolescente, jovem, fui. E um dia, eu descobri que eu podia olhar no olho de todo mundo. Que eu podia conversar com as pessoas olhando nos olhos delas. Primeiro, porque eu não era melhor do que ninguém. Segundo, porque eu não era menor do que ninguém. E aí eu amava ir em entrevistas de emprego, porque eu grudava no olho da psicóloga assim, nem piscava. E aí eu descobri que os olhos são a janela da alma. Aí que eu falei, agora eu vou mergulhar mesmo. Quero ler a alma dela. O Espírito Santo vai me revelando as estratégias dela. Mas isso é bom. Eu aprendi a lutar. É você que está avançando, querido. Quando Deus coloca um projeto na sua mão, seja profissional, seja, em relação à sua vida pessoal, sentimental, amados, avance. Conte com as dificuldades. Acredite que você tem um inimigo, mas avance. Porque é tudo que Deus espera de você. É a primeira coisa que você precisa saber. Não é o diabo que vem, é você que está indo. E quando você vai, ele contra-ataca. E o diabo tem uma estratégia. Ele sempre quer mostrar que é mais poderoso, já viu? E aí um demoniado se manifesta, começa a jogar cadeira, jogar gente, todo mundo fica com medo. Com a força sobre-humana. Eu vi uma criança prender um demônio. Uma criança, sem instrução nenhuma, mas a gente teme. É você que está avançando. E aí, sim, se prepare para as invejas, se prepare para as perseguições, em casa, no trabalho, onde você for. Você é odiado. Você é odiado. Segunda coisa, é que se você resistir, ele vai fugir. Isso é maravilhoso, querido. Tiago 4:7. Portanto, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ele vai fugir. A questão aqui é que nós não estamos resistindo. A questão é que às vezes a gente não está nem lutando, querido. É mais fácil ceder. É mais fácil se render. Mentir. É mais fácil se vender. Culpar o outro ao invés de assumir as responsabilidades pelas minhas atitudes. Não, eu não sou nada por culpa deles. Não, eu não venci por culpa deles. Não, eu caí porque eu estava na turma. Tinha um rapaz, está vivo, ele andou uma época com a gente. E ele fazia faculdade de Direito, ele já formou e já é advogado hoje. Inclusive os meninos lideraram ele e discipularam. E aí ele veio de mim e falou assim: pastor, vai ter uma festa lá na faculdade e tal, como é que eu faço? Falei, vai. Sério? Sério? Mas o que eu faço? Seja cristão. Como assim? Beleza, festa de faculdade a gente sabe como é que é. Então, não sente na roda dos escarnecedores. Senta lá, bebe toda a Coca-Cola que tiver no local, que Deus preparou ela para você. Ele começou a rir. Eu falei, estou falando sério. Não fuja. E outra coisa, quando você se separar, você vai atrair aqueles que são igual a você. Amém.
E ele foi, ele sentou, todos conheciam ele, eram amigos dele, e ele não bebeu, ele não fez o que os outros fizeram. Sabe o que aconteceu? Ele descobriu que tinha mais crente na sala dele, quase formando. Mas Luizão, você não bebe? Não, eu também não, cara, sou crente. Ah, que legal, estamos aqui junto o ano inteiro. Não precisa disso, querido. Não precisa disso. Nós precisamos ser luz. Mas Satanás tem investido contra nós e a gente cede, querido, a tudo que ele nos pede. É difícil. Eu me lembro quando eu converti, sabe, os meninos ficam curtindo comigo, mas já tem bastante tempo, tem quase 30 anos. Mas eu me lembro de ouvir essa conversa de faculdade há quase 30 anos atrás. Quando a gente falava que ia para a faculdade, os nossos líderes na igreja ficavam, cara, então vamos orar. Porque faculdade é tensa, somente pública. Aquele terror. Por quê? Porque Deus mandava um missionário para a faculdade, deixava o cara passar no curso, mandava ele ser missionário lá, que chegava lá o cara se desviava. O cara começava a seguir conceitos humanistas e antropocêntricos. Eu traduzi para você, onde o ser humano é o centro. E aí, sabe o que acontece? O cara esquece as verdades de Deus e começa a viver a partir de filosofias humanas. E isso vem se propagando até hoje, querido. A gente não resiste. O cara coloca Deus numa empresa, num bom cargo, um bom salário, uma boa posição. Sabe o que acontece? Ele fica avarento, fica corrupto e, se for casado, adultera. Cristão. Cristão não resiste. Amados, nós somos a igreja do Senhor, amém? Você é a igreja do Senhor, e sendo a igreja do Senhor, seus pés estão firmados na rocha que é o próprio Cristo. Amém, amém para isso mesmo, querido. E aí, quando o diabo vem contra a igreja diz não. A igreja resiste, querido. E quando a igreja resiste, o que acontece com o diabo? Ele foge. É isso que nós temos que entender. Eu fico lutando contra os meus desejos, as minhas vontades, e coisinhas pequenas eu faço se tornar gigantes. Às vezes um pequeno não. Amados, deixa eu ensinar uma coisa. Só é difícil o primeiro não. Nossa, eu queria tanto, mas não. Nossa, de novo, não, e sai correndo. Mas vai chegar um momento que o diabo vai dançar, vai dar pirueta, vai trazer o que for, e você, o que você quer? Eu não gosto mais de você. E aí ele foge. Acredite nisso. Isso é real. Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja onde você está, você é a igreja onde você trabalha, você é a igreja onde você estuda, e ele não vai prevalecer contra você. Acredite nisso. Resista e ele vai fugir. Amém? Terceira e última coisa que eu quero trabalhar com vocês esta noite. Preste bem atenção. Preste bem atenção nisso, querido. O diabo usa coleira. Vou repetir. O diabo usa coleira. Deus é soberano sobre Satanás. Diga amém. O nosso Deus é soberano sobre Satanás. O meu Pai é soberano sobre Satanás. Aprenda uma coisa: o diabo não tem carta branca para agir do jeito que ele quer, quando ele quiser
e da forma que ele acha que é bom para ele. Não. Não funciona assim. Ele está preso a uma coleira e a corrente está na mão de Deus. Ele só faz aquilo que Deus permite. Somente isso. Ou seja, ele não age sem que ele receba autorização para isso, querido. Quero ler, não precisa abrir, só escute, 2 textos para você. Jesus falando para Pedro, em Lucas 22 está escrito isso: Simão, Simão, eis que Satanás veio a mim e pediu a tua vida, para peneirar você, e eu não deixei. Outra, Jó. E aí Deus diz para Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Entende isso? Ele não é um cachorro louco que sai por aí mordendo todo mundo, ele não pode fazer isso. Agora, é evidente que Deus usa Satanás para cumprir os seus propósitos. Aí é onde a corda aperta para o nosso lado, querido. E eu tenho que entender isso. Amados, se Deus quisesse, Ele já teria lançado Satanás no lago de fogo, querido. Não é? Ele já teria feito isso, mas ainda não chegou o tempo. Olha só, Apocalipse 20:10, o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Amados, guarde isso no seu coração, ele está completamente derrotado, acabou. Só que a hora ainda não chegou. Deus ainda vai usá-lo, querido, mas é do jeito de Deus, da forma que Deus quer, e no tempo que Deus quer. Já está tudo definido, já está tudo escrito. Deus está no controle, Deus está no controle de tudo. E sabe o que é bom? É que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. O que a gente vai temer? Entende isso? Eu preciso abraçar isso, querido, porque é isso que vai fortalecer minha caminhada. Ele odeia a gente, sim, mas Ele não tem todo o poder sobre a minha vida. Você é de Deus, e Ele só vai tocar em você quando Deus permitir. Ele só vai tocar você quando Deus achar que vai ser necessário. Só que eu tenho que ter ciência de uma coisa: eu peco. Pior ainda se for voluntariamente. Aí sabe o que ele faz? Deus, o Reginaldo pecou, deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá. Deixa eu piorar a consequência. Deixa eu tornar ainda pior tudo isso. Deixa eu tocar. Ele merece. Ele pecou contra o Senhor. E aí fica lá cantando e pregando, falando que ama o Senhor. Olha o que Ele fez, Deus. Ele faz isso. E Ele faz isso todos os dias, com todos nós, diante de Deus. E aí, se Deus achar por bem, vai, mas só toca na cabeça. Só uma setinha. Só uma dor de cabeça que deixe ele 2 dias na cama. Nada mais que isso. E aí ele vem e faz o que Deus mandou. Estão entendendo isso, amados? Isso é sério. É por isso que nós precisamos entender, querido, qual é realmente o nosso papel e a nossa responsabilidade nessa história. E aí eu quero encerrar perguntando para você: que tipo de igreja você é? Uma igreja que tem avançado, sabendo que você foi chamado para avançar, ou uma noiva que se prostitui? Que tipo de igreja você é? Você é o corpo de Cristo,
Ou você é uma igreja que vende os seus membros e os seus serviços à corrupção? Que tipo de igreja você é? Uma igreja que cede, ou uma igreja que resiste, querido? Ou uma igreja que está vendendo o seu direito por qualquer pratinho de lentilha que o mundo ofereça? Que tipo de igreja você é? Você precisa decidir isso. Sabe por quê, querido? Porque assim você vai saber o seu real papel nessa guerra. Você vai saber a sua posição. Entenda uma coisa: não há descanso. Não há descanso. Quando eu tenho essas palavras para pregar, querido, tem uma coisa que enche o meu coração. Através dessas palavras eu consigo perceber o quanto Deus nos guarda, o quanto o amor de Deus nos cobre, o quanto o amor de Deus, sabe, nos protege, querido. Porque eu não consigo imaginar o tamanho da fúria de Satanás contra mim. Eu nunca tive ninguém furioso, sedento pelo meu sangue. Você nunca teve ninguém perseguindo você, absurdamente. Liga, desliga o telefone, vai esmurrar o seu portão. Você não sai, ele pula o muro e vai chutar a sua porta. Você sai de carro, ele te persegue. Você não sai nem para ir no mercado, você tem que ficar preso, com medo de ser morto. Quem já passou por isso aqui? Graças a Deus eu nunca passei. Mas mesmo assim ainda seria pouco. Não esqueça, a fúria de Satanás contra as nossas vidas, querido, não vai descansar. Ele vai nos odiar até o fim, pelos séculos dos séculos. Não espere nada mais que isso dele. Se ele sorrir para você, dê um tiro na cara dele. Se ele sorrir para você, fala, não, eu só vim para conversar, jogue a Bíblia nele, jogue a cadeira, pule nele com os dois pés. É mentira, ele já é mentiroso. Você não quer conversar comigo, e eu não tenho conversa com você. Nós somos igreja, nós somos noiva, nós temos um Senhor e nós temos um dono. E Ele é o nosso general. Ele está à frente. Ele é o nosso exemplo. E é por isso que nós avançamos, querido. Amém? É por isso que nós avançamos. Onde você está, você é a igreja. E se não houver mais cristãos perto de você, ou se eles existirem lá e não enxergarem dessa forma, entendam uma coisa: você está às portas do inferno. Derrube. Seja honesto. Seja o primeiro a chegar e o último a sair. Se ofereça. Seja a melhor mãe, seja o melhor pai, seja o melhor filho, seja. Porque a regra do inferno é viver de qualquer jeito. É agir cheios de direitos. E o nosso direito é não ter direito algum, querido. Nós somos a igreja do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Meu Deus, fortaleça esse entendimento no nosso coração, em nome de Jesus. Nós sabemos que isso é real, que Satanás é real, mas o Senhor também é. E a nossa concepção de existir